O Fed corta as taxas de juros novamente, mas dessa vez com certo tom de incerteza para o futuro. Lembra que eu estive aqui numa recomendação de investimentos e basicamente aqui o Fed teve um novo corte aqui nas taxas de juros. Basicamente elas estão aqui em 3,75% a 4%. Tem que lembrar que lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. O Banco Central acaba trabalhando com uma faixa, não é uma coisa muito fixa. Aí o mercado tem uma certa flexibilidade. Bom, já comenta também se você se importa aqui com os cortes das taxas de juros. Essa aqui é a taxa de juros mais importante do planeta, queira a gente ou não queira. E no final das contas, isso aqui já estava, de certa forma, precificado aí com os últimos dias, as últimas semanas. A gente vem acompanhando bastante já esses comentários, não foi nada fora do radar, o mercado já tinha precificado isso, não tem muito susto, mas a grande questão é como é que vão ser os próximos encontros e o que de fato pode mexer ou não nas taxas de juros americanas. E também, claro, na brasileira, eu vou comentar um pouquinho sobre o Copom até o final desse vídeo, tá? Para quem viu aí o vídeo mais recente aqui do canal, eu falo sobre alguns ETFs para ficar de olho em novembro. Eu vou deixar recomendado esse vídeo lá no final também, mas basicamente aqui eu falei um pouquinho sobre as taxas de juros e como a gente deve começar a observar um corte ou não em relação à próxima sessão ou o próximo encontro lá do Fed em dezembro, tá? Aqui a gente tem mês 12, dia 10, é para ser aí a última reunião do ano. Nesse momento, a maior probabilidade aqui é de manter. É que hoje foi a troca, acaba não sendo muito tranquilo de você fazer essas avaliações no mesmo dia, né? As expectativas não rodaram direito, mas agora a gente tem que começar a ficar atento em relação a isso, tá? Bom, comentários importantes aqui, só para deixar os highlights em relação a isso. Bom, basicamente aqui a gente teve o Fed discursando aqui, no caso o Powell, que é o presidente do Fed, em relação a esse corte, ok. Mas aqui acho que é bem interessante a gente observar que não foi uma decisão unânime, tá? Então foi um 10-2 aqui. Basicamente teve gente que queria que cortasse mais, teve gente que queria que ficasse mais tranquilo, beleza? Mas a grande questão aqui, sim, a maioria desejou aqui o corte de juros nessa magnitude, que é 0,25 aqui, né, um corte relativamente suave, que está precificado, mas aqui vem as duas grandes sacadinhas aqui em relação aos comentários de hoje ali do Powell, né? Primeiro deles, já existe uma certa dúvida sobre mais reduções ainda em dezembro. Então, o mercado já vinha aí, de certa forma, com uma certa expectativa de que os cortes iriam continuar. Ok, é uma possibilidade, nunca é uma certeza, mas aqui o grande ponto é que não existe mais certeza, né? Na realidade nunca existiu certeza, mas existe uma certa dúvida maior, tá? Uma certa indecisão ainda maior. Então, de certa forma, isso pode frear novos cortes na taxa de juros americana, esse tipo de comentário. O que vai acontecer até lá, ninguém sabe, vai depender da inflação, do desemprego, de um monte de coisa, mas a grande questão é, ele não está tão confiante em continuar os cortes só por continuar, mas pode ser que continue, ok. Por outro lado, ele ressaltou aqui, ó, isso aqui é muito interessante, tá? Então, por um lado, ele foi um pouco mais duro em relação a cortes, né? Olha, não tenho certeza, tem que ver. Mas por outro, ele falou aqui que vai ter aqui o fim da redução aí em relação ao QT, né? Esse Quantitative Tightening. Isso aqui é um termo bem específico em relação a deixar a economia mais frouxa. Economia não, né? Base monetária mais frouxa ou então mais apertada. Eu vou fazer um vídeo em breve como é que o Fed faz para imprimir dinheiro e eu vou trazer esses conceitos de forma um pouquinho mais clara. Não é tão simples só jogar aqui umas palavras difíceis, mas moral da história, isso aqui pode representar, de certa forma, um pouco mais de liquidez no sistema. Não é que o Fed vai imprimir um monte de dinheiro, não é isso que eu estou falando, pode até ser que ele faça, mas não é, acho que também não é isso que vai acontecer, mas isso aqui pode voltar a deixar aqui o sistema um pouco mais líquido, um pouco mais frouxo, trazer liquidez aí para a economia, e isso pode sim fazer com que os ativos de risco, ações, o S&P, outros tipos, criptos também, claro, REITs, dentre vários outros ativos de risco, com que eles se valorizem, tá? Não é uma regra de certeza, né? Tudo sempre tem uma aproximação, mas isso aqui, então, por um lado, pode ser que leve os ativos de risco aqui se valorizarem mais, e por outro, ele deixa a dúvida para que talvez não tenham mais cortes, né? E se não tem tantos cortes, muitas vezes os ativos de risco não se valorizam tanto assim. Vamos ver como é que os mercados reagiram, mas também deixar aqui o comentário em relação ao índice de medo e ganância, que agora a gente já está quase neutro, tá? Quem acompanha bastante aqui o canal já se inscreveu, já deixou o like, faz isso sempre. Obrigado se você faz isso, tá? Obrigado de verdade, vocês ajudam demais. Mas basicamente a gente viu aqui uma melhora bem considerável aqui em relação ao índice de medo e ganância, tá? Tava na faixa aqui dos 25, isso aqui é quase medo extremo, ou seja, o S&P estava no topo histórico e o pessoal estava com medo extremo, ok?
né? Algo de errado não está certo. E aí, basicamente, agora ele se recuperou um pouquinho, tá? De novo, isso aqui é uma leitura de sentimentos, né? Não dá para ficar tradando isso, não dá para ficar comprando e vendendo, nem mesmo as taxas de juros, tá? Isso aqui é extremamente complexo. Eu defendo que você não tente prever o que vai acontecer, ou não tente se beneficiar disso, mas é interessante ver um pouquinho da temperatura do mercado e para você também não cair ali em viés de achar que, pô, eu acho que vão cortar os juros, vai entrar dinheiro, o S&P vai subir, eu vou comprar. Não, cara. Grande sacada sempre vai ser você ter um bom plano, diversificação, seguir aí no seu rumo, mas estar atento aí às tendências, não para tentar prever o futuro, nem para girar sua carteira, mas para você conseguir aí ficar blindado em relação a esses vieses que muitas vezes vão te bombardeando. Então aqui, sem dúvidas, o comentário vai para o S&P. De novo, eu fiz o vídeo em relação a alguns ETFs para ficar de olho. Cara, eu acho que uma das coisas mais importantes que o pessoal que gosta mesmo de acompanhar o mercado, se você é a pessoa física que não gosta de mercado, você não precisa fazer isso, tá tudo certo. Isso aqui é uma vibe um pouco mais para quem gosta de estudar mercado, tá? Mas vamos lá, é olhar aqui o S&P, que eu uso bastante aqui, o SPY, né, o ETF, um dos mais famosos, já não é mais o maior, mas é um dos mais famosos, um dos mais líquidos aqui do S&P 500. Se você puxar o VOO vai dar a mesma coisa, se puxar o IVV vai dar a mesma coisa também, e comparar com o RSP, tá? O RSP basicamente é o S&P 500 com pesos iguais, e o SPY é o S&P 500 com pesos convencionais, ou seja, aqui no SPY a gente tem as Big Techs, Big não, né? Ultra large caps, né? Nvidia, Apple, Microsoft, essa trupe aí gigantesca que valem várias vezes a bolsa brasileira e às vezes milhares de vezes empresas brasileiras. O que a gente observa? Aqui no S&P, olha só, elas têm um peso grande. O que aconteceu hoje aqui, né, nesse candle, que é o candle de hoje? Já está fechado, né? Já estou aqui, ó, 8h20 da noite, para quem achava que eu encerrava cedo. Olha lá, a gente tem aqui o candle praticamente no 0 a 0, tá bom? E ainda considerando, vamos dizer assim, de fechamento a fechamento é 0,05, tá? Então, praticamente fechamos no 0 a 0 o S&P 500 num dia que o Fed cortou os juros. Mas nesse dia tiveram dois comentários, um deles foi que na próxima reunião talvez não tenha um corte de juros, tem que ver o que vai dar, e também teve outro comentário em relação a talvez comece a entrar dinheiro na economia. Então, um negócio meio neutro. Ok. Qual que é a grande sacada? Puxa o RSP aí, ó, ou seja, as mesmas ações, porém com pesos iguais. Cara, olha o tombaço que o S&P levou hoje, cara, caindo 1,12%, no caso do S&P com pesos iguais, tá? E que isso aqui é na prática, né? Pô, Antônio, não entendi. Olha só esse desenho. Então, para quem sabe, eu tenho um leve grau de daltonismo. Isso é sério, tá? Esses dias a galera tava zoando e tal, mas é sério. Você vem aqui, ó, Color Scheme, você vai aqui, ó, Color Blind. Maravilha. O que é isso aqui, né? Isso aqui nos mostra as ações que subiram e as que caíram, né? Para quem consegue ver normal, o verde também funciona, tá? Mas vamos lá. O que isso aqui nos mostra? Tá? Assim, visualmente falando, tem aqui o mercado americano, tá? Não é o S&P, mas tem várias empresas que estão no S&P, as principais estão aqui, tá bom? O que a gente percebe aqui? Cara, muitas delas caíram, né? Ou ficaram no 0 a 0, mas muitas caíram, assim. A gente vê muitos quadradinhos vermelhos, laranjados aqui, né? Claro que tom é tom, não vou entrar nesse mérito, mas a gente vê que aquelas que estão azuis geralmente são as maiores que tem. Exemplo, Nvidia subindo 3%. Cara, a Nvidia, ela é uma tonelada no S&P. Ela é muito relevante. Se ela sobe 3%, cara, ela segura muitas ações que caíram dentro do índice, entende? Mesma coisa aqui com o próprio Google, aqui com a própria Broadcom, né? Isso mesmo. E aqui, claro, né, teve a contribuição, por exemplo, da Apple, da Microsoft e da Meta, ficaram no 0 a 0. Se esses caras aqui caem, o S&P desanda, tá? Não tem como, pessoal. Essas aqui são as mais pesadas, né? Grande parte do retorno do S&P está vindo das Mag 7, das maiores que tem. Então é interessante fazer essa análise, porque a gente muitas vezes observa o S&P e fala, pô, o S&P ele está nas máximas, ele está caro. A gente sempre acha que pode achar que as coisas estão caras ou baratas, né? Mas não é tão simples. Mas na realidade a gente tem vários prismas para olhar isso. Então o RSP nos ajuda, de certa forma, a trazer um olhar diferente, tá? De novo, eu fiz uma análise comparativa dos dois, vou deixar recomendado lá no final do vídeo, para não ficar repetindo as coisas e respeitar o seu tempo, que vocês sabem que eu sempre faço isso. Aqui, adicionalmente falando, em relação às cripto, o resultado foi um pouquinho diferente, tá? Então as criptos reagiram um pouquinho pior em relação a essas notícias. A gente teve aqui uma queda do Bitcoin, do ETH e também do XRP, dentre as maiores, tá? Óbvio que se eu ficar puxando aqui todas as possibilidades aqui de todas as cripto, algumas subiram, tá? Óbvio. Mas a gente olha aqui as maiores, top 10, né? Quem realmente mexe aqui no total market cap de um dia, caiu aqui na faixa de 1,28%. É quase como se fosse um grande índice, tá? É uma forma de arredondar aqui as coisas. Mas qual é a grande sacada? Bom,
O mercado cripto ele é um pouco mais sensível, né? Eu sei que tem a história da reserva de valor, eu gosto muito das cripto, mas eles ainda se comportam como ativos de risco. E quando o mercado tem dúvidas, os primeiros que sentem são os caras de risco, tá? É mais ou menos assim que o mercado entende, pelo menos nesse momento. Pode ser que um dia mude, tá bom? Ok. Então o Bitcoin deu uma certa sangrada, ETH também, XRP também, e isso aumentou bastante aí as liquidações. Teve bastante liquidação no mercado cripto, milhões e milhões aí, bilhões na realidade, né? Já tinha aqui um histórico grande de bilhões aí de contratos futuros cripto, acabaram sangrando e sendo liquidados, a galera perdeu o dinheirinho, faz parte aí para quem fica tradando, é o risco, né? E o mercado cripto aqui está em certo território de medo, tá? Não é tanto medo assim também, eu diria que é bem parecido aí com o mercado de ações, eles tendem até a andar de certa forma parecido, mas também não está mil maravilhas. Lembrar sempre que muitas vezes o mercado está reagindo a essas declarações muito também por conta daqueles processos de reserva cripto e assim por diante, né? Vai que alguma incerteza impacta aí nesses projetos e não vai mais ter, então não vai mais se valorizar. Enfim, né? O mercado vive desses pânicos e desses desesperos. E novamente a grande sacada é sempre você ter uma carteira bem diversificada, bem balanceada, que te deixa dormir tranquilo para você poder seguir sua vida, aportar aí naquilo que está desbalanceado, sem tentar prever o futuro. E claro, de preferência, usando ETFs, que se você quiser saber mais, pode usar aí o Capital Certo, seu manual prático sobre ETFs e investimentos, caso você tenha interesse. Último comentário aqui em relação ao dólar. Aqui no Brasil a gente tem uma certa estabilidade, né? O DXY lá fora subiu um pouquinho, 0,5%, nada muito relevante, mas acabou subindo mais lá fora do que aqui dentro. E o Ibov ainda assim, apesar dos apesares aqui, se valorizou, né? Olha lá, para quem estava pessimista, né? Para quem não acreditava mais no Brasil. Brincadeira, pô, em dólares não deve estar no topo histórico não, cara. Mas está lá praticamente aí nos 150 mil pontos, né? Será que chega essa semana? Vamos acompanhar, né? A festa dos 150 mil. Quem que tá esperando a festa dos 150 mil pontos do Ibov? Na boa, bota nos comentários aí. Eu vou responder todos os comentários, vai. Mas ainda assim, de certa forma, pode ser um certo reflexo em relação às taxas de juros americanas, tá? É claro que é muito complexo triangular esses ativos todos, do tipo taxa de juros americana, brasileira, bolsa, S&P, juros futuro. Cara, isso você precisa de um modelo muito complexo. A gente dá uma olhadinha um pouco mais por alto, mas a grande sacada é tentar entender assim de forma macro um pouquinho da movimentação. E de novo, muita imprevisibilidade na jogada, tá? Pô, Anthony, e o Copom, a Selic, mudou ou não mudou? Pessoal, a Selic ainda é 15%, tá? Porque a reunião, olha lá, a reunião é só semana que vem. Então, muitas vezes a galera fala, Anthony, a Selic, né, o Copom, como é que ficou a nossa taxa de juros? Olha lá, dia 4 e 5 de novembro, então faltam aqui um certo tempo, né, faltam uns diazinhos, famoso uma semana aqui, né? Isso aqui é o post oficial do Banco Central do Brasil, né? Então, semana que vem tem a decisão. A expectativa atual, pelo que o próprio pessoal já tinha sinalizado desse ano ainda, é manter, tá? A ideia é manter em 15%, porém, nunca sabe, né? Muitas vezes o Copom vai lá, decide do nada que vai ter um corte, pega o mercado aí desprevenido. Um aumento eu acho muito improvável, assim, muito improvável, né? O que a gente vê aqui de dados assim no olho aqui da inflação é que ela já caiu bastante, né? Claro que não é assim só, tem uma série de inflações diferentes, serviços, produtos e assim por diante, mas um aumento na taxa de juros é bem difícil agora no Brasil, tá? A gente não vê um desespero, por exemplo, nos títulos públicos, enfim. Mas também pode acontecer, a gente nunca sabe, né? Então, no geral, o consenso ainda é de manter, mas a gente vai acompanhar aqui de perto. Para a semana que vem eu vou fazer meus comentários. E aqui, por fim, eu trouxe ainda essa informação um pouco mais visual, tá? De novo, isso aqui eu ensino tudo lá no Capital Certo. Se você quiser fazer estudos assim, trouxe aqui a taxa de juros brasileira, que é o BR Interest Rate, e eu trouxe também a americana, e eu fiz aqui um menos o outro. Olha só que legal, essa linha branca é a diferença, né, entre as taxas de juros. Basicamente a gente está vendo aqui o quanto uma está maior do que a outra e assim por diante, porque meio que isso faz com que várias coisas aconteçam. Então, quando a taxa de juros do Brasil está muito mais alta do que a taxa de juros nos Estados Unidos, o que muitas vezes acontece? O dinheiro sai dos Estados Unidos, porque os juros lá não está pagando tanto, e ele vem aqui para o Brasil, porque os juros aqui está pagando mais. Então os dólares saem dos Estados Unidos e os dólares entram no Brasil. Se os dólares entram no Brasil, o que acontece com o nosso câmbio? Ele vai lá de 6,30 para 6, de 6 para 5,5, de 5,5 para 5, de 5 para 4,5. Né? Aí é a teoria, né? Vamos ver na prática. Seria bom, né? Dólar a 4,50, mas essa é uma das grandes possibilidades, né? Do câmbio cair, não que ele vai para 4,5.
mas o câmbio caindo ajuda a reduzir a inflação, se ajudar a reduzir a inflação, dá para baixar a taxa de juros, e aí ele fica sempre trabalhando nessas bandas, tá? Essa é a explicação mais aproximada. Então, em termos aqui, historicamente falando, a gente tem essa linha branca aqui na faixa de 10,75, que nem atualizou ainda, né? Está em 4,25 aqui ainda, vai estar na faixa aqui praticamente 11% de diferença, né? Tudo certo em relação aqui a diferenças nas taxas de juros. Historicamente falando, não é o ponto mais alto, né? A gente já teve aqui pontos mais altos, mas muito porque lá nos Estados Unidos a taxa de juros era zero, né? Então, cara, quando a taxa de juros é zero, qualquer coisa paga mais, né? Tem a do Japão, que era negativo uma época, lembra? Uma época meio longa até. Enfim, moral de história. A tendência é que quando elas ficam muito distantes, acima de 10% de diferença, a gente já está em 11% de diferença entre as taxas, né? Cara, isso não fica por muito tempo. Geralmente o Brasil ele vai abaixar, né, para acompanhar a tendência global. A gente já viu uma tendência global de redução das taxas de juros. E aí muitas vezes isso, enfim, causa valorização de ativos de risco aqui no Brasil e assim por diante. Claro, sempre contando aí com a imprevisibilidade. Então comenta aí o que você achou aí dos cortes de juros americanos, o que vai acontecendo com a nossa Selic ali na semana que vem. E claro, tá aqui recomendado então o vídeo dos 4 ETFs para você ficar de olho agora em novembro. E não para você achar que eles vão subir muito, tá? Não é para isso o vídeo, é justamente para a gente conseguir entender um pouco dos movimentos aí da economia e também dos mercados, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se sempre que investir certo resulta capital.